Experiência que muda a vida, experiência que gera um avivamento. O profeta Isaías teve uma grande experiência com Deus no capítulo 6 do seu livro. Ali é contado que ele viu a glória do Senhor quando morreu o rei Uzias. O serafim veio e tocou nos seus lábios com a brasa viva do altar de Deus. E ele foi transformado completamente, foi purificado e santificado. No capítulo 3 de Êxodo, nós temos Moisés tendo uma grande experiência com Deus, quando ele percebe o fogo na sarça ardente que consumia e não parava de consumir. E Deus falou com ele quando ele se aproxima do fogo. No capítulo 9 de Atos, Saulo, que era perseguidor da igreja, teve um encontro com a luz de Cristo Jesus e ouviu a sua voz. E ele foi transformado para sempre, inclusive no apóstolo Paulo. Qual a sua experiência com Deus? Qual a experiência que tem mudado a tua vida? Que tem definido o teu futuro com Deus, o teu futuro de santidade, o teu futuro de um homem e uma mulher nascido de novo, futuro ministerial. Qual a tua experiência com Deus? Se você ainda não consegue identificar o momento da sua vida em que você teve um encontro com Deus e mudou a tua história, mudou o teu destino, tua maneira de pensar, tua maneira de ver Deus, tua maneira de se conduzir, eu te digo, busque uma tremenda e gloriosa experiência com Deus. Se você já teve uma experiência com Deus, eu te digo, você poderá ter muito mais. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, tendo tremendas experiências com Ele, mas ainda é necessário um pouco mais. E eles, no dia de Pentecostes, tiveram a experiência do batismo, da descida do Espírito Santo. Depois eles têm mais experiências, eles estavam orando. Por causa da perseguição, a Bíblia diz que o Espírito de Deus moveu o lugar, estremeceu todo lugar e eles foram cheios de mais ousadia. Experiências com Deus vão transformar a nossa vida e gerar dentro de nós avivamento. Nos tirará de uma condição de apáticos, indiferentes, frios, para a condição de alguém vivificado. Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Nós precisamos de um avivamento, precisamos de estarmos revigorados, precisamos, como Abacuque, clamar: Senhor, faça de novo, aviva a tua obra no decorrer dos anos, notifica, Senhor, volta a fazer o que o Senhor fez. E quando eu olho para a história da igreja, olho para a história do povo de Deus no Velho Testamento e olho para a história da igreja, eu não tenho um outro sentimento a não ser de clamar para que Deus faça de novo. O Senhor operou milagres, o Senhor fez prodígios, sinais e maravilhas, o Senhor concedeu experiências maravilhosas ao seu povo, aos homens e mulheres a quem Ele levantou no decorrer da história. A igreja primitiva vivia debaixo de experiências com Deus que a fortalecia e atraía as multidões para conhecer o único Deus verdadeiro que veio morrer por nós na cruz do Calvário. Quando eu olho para a história da igreja, a igreja passou um período da história sem experiências com Deus. Ela se apagou, ela sumiu e ficou apenas uma instituição com fins de conquistar terras, conquistar nações para o seu império exclusivo. Mas aí, no século XVI, Deus começa a despertar homens como John Hus, como Jonathan Savonarola, ministros que começaram a arder por uma experiência maior com Deus e começaram a enxergar na palavra o Deus que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada apresenta. E aí, esses homens foram martirizados na Inquisição. E aí Deus levanta um homem chamado Lutero. Ele se levanta como um ganso, como um cisne, que levanta a sua voz e ninguém consegue abafar a sua voz. Profecia dada por John Hus, que foi cumprida 100 anos depois na vida de Martinho Lutero. E assim o Senhor começou a levantar os reformadores. E posteriormente, a partir do século XVIII, Deus começou a levantar os avivalistas. John Wesley, que tinha tremendas experiências com Deus. Ele que orava, buscava a presença do Senhor e não se conformava em viver um evangelho apático, um evangelho sem poder. Quando começou a pregar o evangelho, as pessoas caíam, as pessoas desmaiavam, as pessoas tinham reações tremendas pela pregação de John Wesley. Ele foi expulso das paróquias e teve que pregar ao ar livre. Foi ele que disse: os céus são meu teto e o mundo é o meu púlpito. John Wesley foi aquele homem que a história, a biografia
o define como tição tirado do fogo. Muito criança, um acidente que aconteceu, pegou fogo na casa, ele quase que morreu. E Deus escolheu John Wesley para ser um grande avivalista da Inglaterra. Ele dizia, as pessoas perguntavam para ele, por que as multidões estão vindo ver você pregar? E ele dizia, é simples, eu me coloco no fogo e o povo vem me ver queimar. Ele dizia, coloca fogo no seu sermão. Ou então coloca seu sermão no fogo, joga seu sermão no fogo, porque não vale. Deus levantou avivalistas que experimentaram da glória dele e começaram a espalhar, reproduzir esse avivamento por todos os lugares. Deus levanta Charles Finney, um homem advogado que se converteu debaixo de uma experiência com o Espírito Santo. Foi um grande avivalista americano. Em 1904, Deus levanta Evan Robert para clamar por um avivamento e o país de Gales foi transformado. Em menos de 3 anos, 100 mil almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. A Rua Azusa, em Los Angeles, 1906, também foi afetada por um grande avivamento que afetou o mundo todo, o avivamento da Rua Azusa. Nós estamos experimentando um tempo em que Deus está visitando vários lugares. É tempo do Brasil ser visitado. Piauí, nossa Teresina, nossa vida pessoal, sermos visitados pelo Espírito Santo. Vamos clamar por uma experiência que muda a vida, uma experiência que gera avivamento. Você é alvo do poder de Deus, você é alvo da glória de Deus, você é alvo de uma experiência que Deus quer liberar sobre você para mudar sua vida, mudar seu caráter, mudar seu destino, não de apenas ir para o céu, mas ser instrumento de Deus nessa terra para promover o crescimento do reino de Deus. Clamemos por um avivamento, busquemos uma experiência que muda a vida e que gere avivamento.